Em 2008, o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá eles foram presos pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Alexandre foi sentenciado a mais de 30 anos de prisão, enquanto Ana Carolina recebeu uma pena de quase 27 anos. Esse foi um dos julgamentos mais relevantes no Brasil, por causa da gravidade do crime e a luta pela justiça e memória da Isabela. Agora, assim, eles estão soltos, né? Não chegou ao tempo total da pena. Isso é bastante revoltante, né? Pra gente, enquanto cidadão, né? Não falo nem como profissional, não falo como delegado, falo como cidadão. Isso é bastante revoltante, essa questão de se progredir de regime muito cedo e ficar muito pouco tempo preso, sabe? É claro que tem gente que fala que não precisa, a gente não precisa de penas mais altas, né? E a gente vinha até conversando a esse respeito, né? Se a gente pega, por exemplo, a pena do feminicídio, hoje ela tem pena máxima de 40 anos. É uma pena elevada, se a gente pensar que o indivíduo vai ficar 40 anos preso, né? O indivíduo comete o crime com 35 anos, ele ficaria preso até os 35 mais 40, 75 anos, né? Só que não é isso que acontece, né? A gente tem lá na lei de execução penal várias porcentagens a depender do crime, a depender de ser primário, de não ser, do crime ser hediondo, de não ser. Mas a verdade é que todos os crimes admitem essa progressão hoje. E o cara sai, né? Então, o Alexandre Nardoni ele foi condenado a 30 anos e ele cumpriu, entre fechado e semiaberto, 16. E a Carolina Jatobá, Ana Carolina Jatobá, ela cumpriu menos ainda. Acho que foi condenada ela saiu a em 2017 para o semiaberto e o Nardoni ele saiu em 2019 para o semiaberto. Certo, para o semiaberto. Aí ficou Para o mais um semiaberto. tempinho no semiaberto e aí agora já está no aberto. aberto. Né? E prisão em regime aberto. Você tem algumas condições. Quem não é do direito nem entende isso. Como é que funciona uma prisão em que você está na rua? É isso. Prisão em regime aberto é isso. Você está na rua, em tese, na lei, você deveria se recolher à noite para dormir, etc. Não pode beber, não é isso? Mas não tem esses estabelecimentos, né? Os que tem são muito poucos, e aí o que acontece é que o cara tá na rua ali, e ele tem que cumprir alguns requisitos, como ir até o fórum. Se apresentar no fórum. Isso, tal do assinar carteirinha, né, doutora? Mas a gente sabe que, no fim das contas, acaba sendo liberdade. Então... Essa é uma parte, realmente, é um gosto amargo, né? Na boca da sociedade. Porque, assim, novamente, eu não consigo ver justiça, eu falo isso um milhão de vezes, né? Quando você tira a vida de uma pessoa... O que é justiça? Não tem tempo, né? Você Que traga a vida de volta? Exatamente. E a dor dessa mãe, né? Dessa perda, que é algo que vai e dói toda, pro resto né? da vida. Exatamente. Da mãe, de toda a família, daquela comunidade, né? Daquela... É muito triste tudo isso. E a gente não traz. Então, você não... Eu posso, enfim, teve um furto, você recompõe, né, o patrimônio daquela determinada pessoa. Foi feita justiça aí, beleza. Mas que justiça é essa? Então, assim, mas nós precisamos, né, isso até é uma questão para dar uma resposta para a sociedade, alguma pena precisa ser aplicada. E eu entendo que se nós estamos aplicando essa determinada pena, né, digo nós, o sistema... ele precisa, pelo menos, cumprir a pena. Não se está pedindo nada de demais, né? Cumpra-se a pena. Mas, infelizmente, isso não é isso. Isso não é uma realidade. O que revolta, Carla, é que ele cumpriu a pena, ele está cumprindo a pena, mas a sociedade não se dá por satisfeita. E não é que a gente quer ver o sofrimento do pessoal, a gente quer que crimes não fiquem impunes, né? A gente se dói pela mãe da Isabela Nardoni, enquanto membros da mesma sociedade. Outras mães, né? A gente se dói pelas mães das outras, pelas outras mães que podem passar por isso. E fica aquele sentimento de que ficou barato. O cara fez o que fez e ficou barato. Isso é muito ruim de se sentir enquanto membro de uma determinada sociedade. Porque dá a impressão que o crime compensa. E o criminoso também sente isso. Ele então sente acaba também. sendo um reforço pro crime. Você está falando isso porque não foi você que ficou 16 anos né? preso, né? Não, mas... eu sei que 16 anos preso não é bolinho. Tempo. É bastante tempo. Mas mesmo assim... É diferente de 31 anos. Exatamente. E a mãe da Isabela Nardoni vai ficar até o último dia da vida dela sem a filha dela. Então, o que é 16 anos perto disso? Nada. Né?
E é mais do que isso, porque a gente olha para uma sociedade que não se... O que mais me revolta nesse caso é a falta de responsabilidade, inclusive daquelas pessoas. Porque, assim, a Alessandra, o Felipe, eles lidam diariamente com o crime, né? Assim, eu também estou lidando, né, na Sim. parte jornalística. E a gente, né, principalmente, se isso aqui não é um criminoso profissional, que não é a pegada do cara, né, como, sei lá, um ladrão de banco, né, um traficante, que já está na profissão ali do crime. É um primeiro crime, e assim, é um crime completamente desorganizado. Gente, ele é pai dessa criança. Aonde está a responsabilidade? Inclusive, assumir o que ele fez. Porque, assim, eu não consigo imaginar... Ainda mais não tendo sido um crime organizado, pensado, planejado. Eu não consigo imaginar, né? Por exemplo, né? Nós somos mães. A gente dá... Você dá a vida pelo teu filho. Você entende? Não existe essa possibilidade. Sim. Então, assim, o que mais me choca nesse caso todo... É assim, quando eu paro, muitas vezes já parei para pensar sobre isso, por que é que essas pessoas, sabe, não assumiram a responsabilidade, ainda mais ele como pai, sabe, a sua filhinha, ela sabe, você olha para uma criança, ela tem plena confiança em você, ela precisa de você, ela precisa do seu carinho, do seu apoio, e assim, ele fez algo grandiosamente errado. E chega uma hora que, sabe, é importante que a gente, sabe, assuma, inclusive, o erro que foi feito. E isso nunca aconteceu. Isso, para mim, é uma das coisas que mais me choca. Porque eu já vi o contrário. Pessoas cometendo atos bárbaros e assumindo. Falou, não, agora eu tenho que assumir. Sim. Fui eu que fiz, eu vou assumir. Mas a gente está falando de uma pessoa que tem um perfil de frieza e omissão. Isso, quem fala isso pra gente? Tanto os testes que foram aplicados nele, a avaliação do perfil psicológico, quanto o local do crime. O pós-crime, por mais que tenha sido atrapalhado, por mais que tenha sido desorganizado e não premeditado, a gente percebe frieza, a gente percebe omissão e a gente percebe o tempo inteiro, tanto no pós-crime quanto a investigação toda, essa tentativa de não responsabilização pelos seus atos. Mas aí tem uma falta de empatia também, é isso? Tem uma certa falta de empatia. Não chega a um psicopata, né? Porque eu não vejo sinais de psicopatia em nenhum dos dois. Mas, sim, uma falta de empatia, uma vontade de não se responsabilizar pelos seus atos, frieza, omissão, porque ele poderia ter socorrido a Isabela. Peraí, a menina desfalece, eu penso que matei, a minha primeira ideia é jogar pela janela? Olha, esse crime, ele me machuca muito porque, né, bom, pelo fato de ser mãe, não consegui imaginar numa questão assim. E atendendo na clínica, 17 anos, uma das questões mais recorrentes em relacionamento tá, eu vou me separar desse cara agressivo e aí a minha filha, o meu filho, vai ter uma madrasta, um padrasto. Como que vai ser? Eu prefiro esperar o meu filho crescer para me separar. Né? E aí a gente começa aqueles ciclos... e fica submetido à violência doméstica. Isso. É horrível, é péssimo. Com a fala da doutora também, me veio à mente o seguinte, naquele momento, como o doutor Laerte falou, né, você deu a largada para aqueles 6 minutos que são decisivos entre ela morrer ou ela sobreviver. E ele decidiu jogá-la pela janela. A escolha foi... Ela ele tinha, vamos para cá ou vamos para cá? E ele decidiu jogá-la pela janela. Não dá para... Não cabe na cabeça. Eu não consigo compreender. Graças a Deus não consigo compreender a cabeça de alguém que pensa assim. Então, mas aí isso já mostra pra gente que talvez a relação ali doméstica já tinha algum tipo de conflito, né? Porque talvez se... ele tivesse pegado o telefone e falado, olha, ela se machucou, a gente foi sem querer, peço ajuda, vou atrás. Mas, mas vocês já tinham um conflito, vocês já tinham algumas brigas. Isso acontece, né? Muitas vezes os pais chegam desesperados com a criança no hospital e falam, nossa, ele caiu, me ajuda. Aí você vai ver que a criança, na verdade, apanhou. Houve uma violência? Sim. Houve crime? Sim. Tem que ser responsabilizado? Sim. Mas a gente percebe que na hora do desespero, a primeira ação é socorrer aquela criança. Sim. E não jogar pela janela. E foi o que ele não fez. O que ele chocantemente não fez. E aí, quando a gente olha, né, tem até um outro caso que é de puerpério, que são mães que, infelizmente, né, por uma questão
biológica, né, e emocional, acabam matando seus bebês. Tem um caso que, assim, a gente até está cuidando com ele, que é da Michele do Puerpério, um caso do Espírito Santo, aonde ela vai falar, eu matei o meu bebê. Mas você, veja só, ela estava em estado puerperal, ou seja, ela... É aquela confusão que pós-parto, que é comum. Mas em nenhum momento ela não foi eu quem fiz. Essa mulher vive na mais profunda tristeza, depressão. Ela não sai, né, do cemitério. Assim, então, veja só, ela foi adulta. Ela, de fato, cometeu aquilo. Então, assim, inclusive, né, a justiça entende, né, que esse estado puerperal, e hoje está sendo muito discutido, ela é algo biológico que, sabe, está além do controle dela ali. Mas ela em nenhum momento disse que não foi ela. É porque ali, naquele momento que acontecem situações dessa, acaba acontecendo uma espécie de uma alucinação, um surto psíquico, um momento ali que a mulher pode, é claro, é raro, mas pode passar, e aí ela vê o bebê como algo agressor para ela, né? E aí ela... Mas veja como ela foi adulta e assumiu. Sim. Porque é um momento de surto, né? Exatamente. Ali não. Ali não teve surto, teve intenção. Entende? Aí não tem... Você pega, tem 2 adultos criando, assim, nitidamente, eu preciso... Que é o jargão, né? Fugir do BO agora, né? E aí? Como é que fica? E, de novo, é uma infantilização, sabe? São adultos infantis. Porque, novamente, nós não estamos falando aqui de criminosos profissionais, entende? Que aí tem uma outra pegada. Eles têm um outro perfil. Eles são muito mais... Eles sabem que cometeram o crime, então eles vão tentar conversar, né? Com ele, doutor, é aquela coisa impressionante. Eles são todos... São muito espertos. Aqui não, são pessoas que até então nunca tinham cometido crime algum, né? Vão cometer um crime bárbaro e não têm a capacidade de assumir o crime que cometeram. E em si pensando que é a sua filha. É a sua filha, porque assim, sabe, na minha cabeça, qualquer pai quer morrer junto, né? Não é... Então, assim, são muitas coisas que nós precisamos, inclusive, entender e repensar como sociedade. Que adultos são esses, né? São irresponsáveis em todos os sentidos. Ele não pensou na menina. A hora que ele percebeu que deu o BO, que fez bobagem, ele não pensou na menina. Pai. Ele pensou nele. Mas aí é um repensar. Ele pensou em não responder na por isso. sociedade, assim, quem somos pais, né? Quem estamos sendo pais, né? Estamos realmente colocando limites e, né, trazendo algumas questões dentro da nossa casa, ou a gente está terceirizando a responsabilidade. O quanto que, nesse caso, esse pai, ele era realmente pai ou se sentia pai, porque... Em nenhum momento ali existia um pai. Né? Não ensinamos os nossos filhos a assumirem responsabilidades, porque Sim. isso é primordial. Sim. Independente do que você tenha feito, você precisa assumir responsabilidades. Eu gravei muitos episódios de Operação Policial, né, com polícia, e assim, é impressionante. Quando chegava, né, enfim, um rapaz jovem, a polícia prendia ele, chegava lá, a mãe falava... Pode contar tudo que você fez pro delegado, você vai assumir aí o que você fez. E não passava a mão na cabeça, não. Era impressionante. Não, mas eu falei, conta tudo. O que é que foi? Você roubou de novo? E chegava e falava assim, doutor, negócio é o seguinte, pode prender mesmo meu filho, já falei pra ele que não pode. Assim, você vê, tem pessoas e pessoas. A gente não precisa ir muito longe. Já peguei isso várias vezes. Na própria escola, Sim. o professor, a autoridade, o que foi que seu professor falou? Meu professor falou isso. Ao invés de eu falar e ir de acordo com o professor, eu vou lá para a escola e brigo com o professor ou brigo com a diretora. Sim. E aí o meu filho nunca cometeu nada de errado. É sempre a vítima. É sempre a sempre vítima. a vítima. Só faltou culpabilizar a menina. Porque ela estava dando birra. Só faltou falar isso. Ela cortou, porque muitas vezes, assim, eu parei muito nesse caso. Falei assim, gente, ela não teria nem a capacidade, que é uma criança de 6 anos, de pegar uma tesoura ou uma faca e cortar aquela rede. Eu fiquei tão angustiada com isso, porque como eles nunca, né, assumiram, né, a culpa, eu peguei uma rede e falei, deixa eu ver. Cara, é muito difícil cortar aquilo. Tem uma resistência, porque ela é preparada exatamente para segurar até o peso, para não romper.
E assim, uma criança de 6 anos está entrando na escola, inclusive para aprender a questão de coordenação motora. A gente compra para eles lápis, tesourinha sem ponta, a professora vai começar a ensinar a abrir e fechar. Cara, pega uma tesoura de cozinha e vai tentar cortar aquilo, ou uma tesoura normal, ou uma faca, é difícil. Eu falei, bom, a menina, não, ela teria que ser realmente uma X-Men, né? Uma criança que já nasceu com superpoderes para conseguir cortar a rede e se jogar de lá. Porque praticamente no final... inclusive, né, teve uma sanha da imprensa, muito assim, foi a menina, então? Então, assim, porque teve uma parte da imprensa que não acreditava, e até hoje não acredita que eles tenham essa capacidade de cometer esse crime. Teve muita especulação, porque poderia ter entrado alguém de um muro de obras que estava atrás. Gente, eu lembro que a gente acompanhou esse caso do começo ao fim, e olha, incansavelmente... E assim, não tem como, sabe, assim, colocar outras pessoas naquele apartamento. E tem uma questão também, Carla, que é a motivação. Uhum. É imprescindível para você entender o crime, fechar o quebra-cabeça, você entender a motivação. Qual foi a motivação desse crime? A motivação deles seria, muito provavelmente, esconder que antes eles tinham matado a menina. Né? Matado ela com esganadura, poxa, olha a burrada que a gente fez. Então, joga pela janela para parecer um acidente. Então, essa provavelmente teria... e antes, qual a motivação da esganadura? Ódio, raiva, menina destempero, tá chorando, a menina tá fazendo birra. Vou te esgoelar, fica quieta, é isso? Quem nunca... vamos colocar, nós aqui, né, eu e Lala somos mães, vocês são jovens, não são pais ainda. Quantas vezes você já não ficou, às vezes, filho te tira do sério, que você fala, putz, essa criança não para, você não fica com raiva, às vezes? Sim, acontece. Aí você vai se controlar, você não vai, né? Até porque é pequeno. Aí você imagina 3. Bom, chegando numa casa... Gente, aquela casa era um furdunço. Sim. Furdunço. 3 crianças pequenas chorando, compra de supermercado, cansado o dia inteiro. Você chega a fazer que você começa a querer gritar. E aí é uma sucessão de coisas que você vai fazendo errado. E aí a pior das ações foi essa. Era só ligar pro 192. Minha filha não tá respirando, o que eu faço? A emergência, eles são muito bons. Olha, o pessoal do SAMU é excelente. Gente, eles salvam vidas de verdade. Vai fazendo isso, eles vão te acompanhando até chegar ao socorro. Sim. Mas não, aí qual a ideia? Não, eu ligo pro meu pai, porque foi a única ligação, ninguém sabe o que um falou com o outro, ali a princípio, e se eles contaram o que aconteceu ou se não, a gente, né, não pode imputar, né, uma coisa que não seja verdadeira, mas e depois a menina aparece caída. E assim, isso aqui é chocante. E ninguém assume a morte dessa criança. Aquele bebê hoje provavelmente deve ter os seus 17, 18 anos. Exatamente, né? E assim, e aquelas 2 crianças são vítimas disso tudo, sabe? Precisam ser preservadas. Elas não têm nada a ver com essa história, né? Então, assim... E a história delas, para elas, ficou marcada também com pais que... perderam... Né? Não, gente, assim, a gente... Salvo engano... Eles conseguiram até na justiça o direito de tirar o nome que estigmatizava ali. O que é totalmente necessário. Preserva então crianças. A gente precisa muito preservar, sabe? Assim, eles não merecem, sabe? A história ela é triste demais por si só pra gente querer trazer. Porque assim, depois ainda continua, as pessoas continuam perseguindo, né? Sim. Quero saber que... É que nem o irmão da Suzane, gente. Ele sofre perseguição o tempo todo. Porque tá assim, tá assado, foi encontrada... São histórias que marcam a vida da família. Aquela pessoa não tem nada a ver com crime, deixa aquela pessoa em paz. Exato. Sabe, os irmãos, não tem nada, deixa eles em paz, sabe? E de novo, eu também entendo que se a justiça disse, olha, você cumpriu a sua pena, não cabe a nós ficar ali também, sabe, em cima como, sabe, não solta, chega, sabe? Chega uma hora que... Sabe, aí já virou um sensacionalismo barato, a pessoa não pode fazer absolutamente mais nada na vida dela. É complicado. Eu sei que esses crimes nos deixam muito angustiados e nos deixam horrorizados, mas a gente vive em sociedade, então a gente minimamente também, né... Sim. Gente, a gente precisa tem que respeitar a lei, né? A gente hoje tem o direito de viver normalmente após a pena, não é a gente que vai ficar em cima buscando informação, expondo e etc. Como aconteceu com a Suzane von Richthofen, né?
Foram atrás dela na faculdade, foram atrás do atual marido, teve um filho, estão atrás do filho. Independente do que a gente acha, se foi justo ou não, se foi muito, se foi A pouco... justiça A gente tem que respeitar a lei. Né? Foi cumprido e acabou. Não que a gente se sinta... Não, A gente tem o direito de se sentir como quiser. Não, exatamente. Essa nossa tristeza, essa nossa angústia, É ela o é choque. nossa. Sim. Eu querer ter relação com essas pessoas de forma alguma. Então, assim, mas eu também não tenho o direito de fazer, sabe, de infernizar. Entende? Sim, eu mais ou concordo menos com isso, você. correto? E existe até, talvez o pessoal não saiba, mas existe até um direito ao esquecimento. Você tem o direito de, depois que você pagou para a justiça aquilo que você devia, quer concordemos que tenha sido suficiente ou não, né? Depois que você pagou, você tem o direito de ser esquecido como um criminoso. Lógico, se você passar a se comportar como uma pessoa bem inserida na sociedade, daí em diante. Né? Então, daqui 30 anos, se pegarem para falar a respeito do caso de uma forma, como a Carla falou, sensacionalista, né? Para buscar trazer de volta a essas pessoas a característica de criminosos, isso provavelmente vai ser barrado pela justiça. Hoje o casal, pelo que eu olhei, está junto. Sim, eles nunca se separaram. Isso é uma outra coisa muito estranha, porque eles nunca ficaram um contra o outro, eles nunca se separaram, porque isso acontece muito, né, Felipe e Alê? Quando a gente vê esses casais, depois, a gente pega o mesmo caso da Daniela Pérez, né? É o mais comum, Eles se né? separam, né? Aí eles rompem. O próprio caso da Suzane, eles rompem. A grande maioria vai romper ali, né? Eles nunca romperam. Eles ficaram sempre juntos e um apoiando o outro. Então, isso também... O crime uniu eles, talvez mais. Isso sempre suscitou ali muitas dúvidas, né? Porque aí, volta de novo, a gente tem pessoas que não acreditam nisso. A gente precisa deixar claro que eles tenham cometido esse crime. Entende? É um direito de cada um. Sim. Né? Eu não consigo imaginar outras pessoas naquela cena. Então, assim, aquela menina não pulou dali. Então, logo, existe como é que ela caiu dali? Conversando com o legista que vai explicar a sucessão de coisas que foram acontecendo. Para mim, no meu aqui, né? A minha sensação é de que não tem outra possibilidade que não sejam eles. Um ET entrou ali, uma força sobrenatural, entende? Não, isso não existe. Isso é bonitinho numa ficção. Né? Então, assim, mas essa é a questão. Tem gente que não acredita. E eles nunca se separaram. A Cris chega a falar se essas crianças, que hoje já não são, mas crianças correriam risco com esses pais, né? Eu acredito que eles nem... Não sei como que é a relação. Eles ficaram com os avós, né? Bastante tempo. E eles já estão... Eu acho que o mais novo está com 18 anos. Se não tá perto de fazer 18 anos. Então, assim, já são, né? Pessoas já adultas. Eu estava olhando, uma das primeiras coisas que a avó fez foi tirar essas duas crianças da Pedir a situação. guarda. Pedir a guarda. Pedir a guarda e tirar da situação. Que foi uma atitude muito acertada. Né? Você imagina, duas crianças né? pequenas passando aí a primeira infância, todo o primeiro desenvolvimento diante de uma exposição dessas. É que nem a filhinha da Matsunaga, né? A família do Marcos, que tem a guarda da criança, né? Protegeu essa menina de todas as maneiras. Porque você imagina, você vai para a escola e você descobre que a sua mãe matou, esquartejou e ocultou o corpo do seu pai. Aí você entra aqui, coloca o nome da sua mãe. E assim, esta criança, né, pelas informações até que eu peguei lá com o Dr. Durso, ela cresceu acreditando que os avós são os pais, porque ela era muito bebezinha também. Uhum. Então, assim, é muito complicado. Veja o trauma que fica, né? Isso você sem colocar- exposição. Imagina você, imagina avó, com a exposição. contando para sua Oi. filha ou neta, né? Que seus pais cometeram um crime. Não, isso Porque eles não tinham uma consciência, né? Como que você explica isso? Exatamente, eles não tinham nenhuma. Era um EPP, o outro era uma criancinha. Eu nem sei se a gente consegue ter memória de 2 anos de idade. Eu não vou, eles Acho não que era isso sabiam que o que ele estava tinha. acontecendo. Você lembra que quando você tinha 2 anos de Fragmentos, idade, né? fragmentos. Fragmentos. Você tem alguns Talvez fragmentos. um cheiro, não Um é? fragmento ou outro. Sei Cheiro, lá, alguma sim. coisa que te dê um conforto.
Algumas questões marcantes é possível... Sensações, né? pessoas... Mais do que imagens, né? E etc. Até para entender esse contexto todo, uma criança de 2 anos, ela não consegue ainda. Não tem... Então, assim, a gente precisa, né? Nós somos humanos. E, de novo, a nossa humanidade, né, precisa ser maior do que qualquer crime. Então, assim, a gente também, sabe... A justiça já se encarregou deles. O que nós somos críticos aqui é quanto ao cumprimento da pena. Eu também sou crítica a isso. Então, se é tantos anos, vamos cumprir os anos. Até para desincentivar. Então, não cometa crimes, não é? Seja responsável. E, enfim... Mas eu acho errado você ficar ali depois, sabe, infernizando a vida do outro, perseguindo e... Gente, não. Porque ali vai abrir uma porta, talvez, para algo pior acontecer, né? Até porque alguém queira fazer vingança com as próprias mãos e aí vai ter mais um crime, mais pessoas... Entende? Assim, eu acho que, assim, acabou. Eu concordo com o Felipe também, né? A lei do direito ao esquecimento, ela é uma lei que veio para isso. De novo, o crime, ele jamais será esquecido. Mas a pessoa cumpriu, ela tem o direito a ter a vida dela dali para frente, sabe? Sem essa, vamos dizer, essa marca. E sem todo mundo em cima, né? Sim. Sem o perseguindo, estigma. né? Sem o estigma. Isso que a Carla falou é importantíssimo. Ninguém nunca vai esquecer o que sofreu a Isabela Nardoni. O crime jamais será esquecido. E o crime, a barbaridade toda. Né? Mas o que o direito ao esquecimento traz é a possibilidade de a pessoa que já pagou a pena voltar a viver de forma relativamente normal. É só isso. E que ela não cometa outros crimes, né? Isso que se espera, né? Que ela, de fato, se ressocialize, né? Aí, alguns casos, essa ressocialização também é complicada, né, gente? Olha, eu quero agradecer muito por esses dias em conjunto. Obrigada a todos vocês. Até o próximo Caso a Caso com a Paula. E com a Carlinha. E você vai voltar muitas vezes aqui, ó, tá vendo? Ela acha uma que ela vai honra, fugir, tá por aqui não, é uma honra. Eu hoje já acordei até triste. Não, que isso, lá. Não, porque eu já me... Faz parte. Não, adoro você, muito obrigada por tudo. Eu também, eu agradeço você é uma querida. a todos vocês, uma audiência incrível, que me recebeu de braços abertos. Muito obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana.